abrir as Escrituras em Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, do verso 1 ao verso 6. Gênesis capítulo 26, os 6 primeiros versos. Acompanhe a leitura do texto. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. O verso 6 diz: Isaque, pois, ficou em Gerar. Palavra de Deus para os nossos corações. Há muitas coisas que geralmente nivelam as pessoas dentro de qualquer sociedade. E uma dessas coisas que certamente nivelam as pessoas é o dia tempestuoso ou as crises. Não importa a quantidade de dinheiro, a riqueza, a fama que qualquer pessoa tenha ou não, quando a crise se instala, quando a crise chega, todos sofrem. E todos, em determinado momento, sentem medo. A crise, então, nos nivela. E nos nivela, geralmente, por baixo. E eu quero te perguntar, qual foi a maior crise que você, em sua história, enfrentou? Não é para você responder de forma audível, mas no seu coração você certamente já traz à memória algum tipo de momento de crise que te trouxe inquietação. E às vezes as crises que enfrentamos, em meio a elas, parece-nos que nós não vamos conseguir vencê-las, seguir adiante. Parece que esse momento de crise nos parará. Bom, o texto que nós acabamos de ler, inicialmente no verso 1, fala que aconteceu uma fome na região aonde Isaque morava. Isaque, o primogênito, aquele que foi o filho que Deus escolheu para Abraão, para prosseguir na sua jornada, na sua caminhada, como promessa de Deus para a sua vida. Isaque, então, vive um momento de crise, porque aonde ele vivia, chega a fome. A fome se instala, e essa fome, segundo o autor bíblico, ela é uma fome que é tão grande quanto a vivida no tempo de seu pai Abraão. Bom, diante daquela crise, Isaque com a sua família precisam tomar uma decisão. E diante desta decisão tomada, para que ele pudesse sobreviver, o texto narra que ele saiu da sua terra e foi para a terra dos filisteus, a terra chamada Gerar, cujo havia um rei, esse rei era Abimeleque.
Mas quando ele chega lá, fugindo daquela realidade, ele, ao chegar lá, encontra uma realidade não tão diferente daquela que ele estava vivendo, aonde ele estava. Porque aquela região de Gerar era naturalmente já uma região desértica, em que os frutos haviam grande dificuldade de prosperar. E aquela fome que se deu foi exatamente porque havia uma seca. Diante desta realidade, Isaac vive um dilema. Diante desta realidade, Isaac certamente não sabia ao certo o que fazer, como sustentar e como cuidar da sua família em meio àquela crise. Às vezes, a realidade vivida por Isaac, um personagem que viveu tantos anos antes de nós, tantos séculos antes de nós, às vezes nos sentimos diante das provações e das crises, como Isaac certamente se sentiu. Mas a crise é como uma encruzilhada entre duas vias. Alguns, quando surgem a crise, se colocam na estrada da confiança em Deus. Outros, diante da crise, descem a ladeira da desesperança. Alguns, quando surgem a crise, vivem de forma a viver a vida de forma pessimista. Cada pessoa, diante do dilema de viver uma crise, que seja ela existencial ou não, em meio às tempestades, age de duas formas. Uma como um otimista e outra como um pessimista. O pessimista, geralmente, diante das crises dos dias maus, olham para um copo d'água pela metade e diz: essa água vai acabar. Isso diz o pessimista. Mas aquele que é otimista, ao olhar para o mesmo copo d'água, ele diz: falta pouco para que a água seja preenchida e preencha o copo. O pessimista é como aquela hiena que conhecemos nas histórias e desenhos antigos, que em tudo e em toda circunstância ela reclama e diz: ó céus, ó vida, isso não vai dar certo. Mas diante da realidade, diante das coisas que trazem ao nosso coração medo, as crises que chegam em nossa vida, nós precisamos sempre tomar uma posição, uma atitude. É claro, queridos irmãos, queridas irmãs, você que está conosco nesta noite, é claro que qualquer tipo de crise vai gerar no nosso coração um sentimento de defesa. E esse sentimento de defesa é o medo. Nós sentimos medo. Será que não? Medo do futuro, medo de perder alguém que amamos, medo da violência, medo da situação que está ao nosso derredor. E esse medo diante da crise gera insegurança e também instabilidade. Às vezes estamos achando que tudo vai dar certo e de repente chegamos ao fundo do poço. Isaac, quando viu a fome, quando o dia mau chegou, quando a realidade que foge ao seu controle chegou diante dele, a primeira coisa que ele fez, a primeira decisão diante do medo foi fugir. Ele decidiu fugir daquela realidade. E essa é a relação ou a reação que muitas pessoas têm diante das crises, das adversidades, das decisões que precisam tomar. Há pessoas que diante da crise, seja ela qual for, mudam de cidade. Pensam em mudar tudo para ver se conseguem, fugindo, resolver o problema. Porém, isso não resolve nada.
e, na verdade, se aprofunda o problema e a realidade ao seu derredor. O texto mostra claramente que, diante daquela situação de crise, Isaque não sabia bem o que ele faria. Ainda bem que, diante daquela circunstância vivida por Isaque, ainda bem que Deus se apareceu, chegou até ele. E Deus é assim. Diante das situações que fogem ao nosso controle, diante do medo que sentimos, diante das realidades ao nosso derredor, Deus sempre dá o primeiro passo, Deus sempre se aproxima de nós, e Deus sempre, ao se aproximar de nós, traz uma palavra aos nossos corações. Para Isaque, Deus diz a ele: eu não te mandei ir a lugar nenhum. A Isaque, ele diz de forma clara, para que Isaque não saia, não tome aquela decisão de fugir mais uma vez. Tem muitos momentos na nossa vida em que, diante das circunstâncias, nós tomamos decisões precipitadas e vamos e nos dirigimos contrário àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa existência. A crise, e em meio à crise, a verdade é que é tempo de observarmos e vermos de forma graciosa a intervenção de Deus em nossa vida, em nossa família, em nossa existência. Ao olharmos para esse texto, de forma muito especial, é possível extrair algumas verdades ou algumas lições para a nossa vida. Lembre-se, Isaque estava vivendo um tempo de crise. Havia fome. E a fome é urgente. Ele precisava cuidar, alimentar a sua família. Portanto, o que devemos fazer em tempo de crise? Qual é a atitude que devemos ter diante dos dias da adversidade? Em primeiro lugar, a atitude que devemos tomar é não agir de forma precipitada. Não busque atalhos diante das adversidades. O texto diz que Isaque era alguém que estava decidido a sair da onde ele estava, daquela cidade de Gerar, que era uma cidade que traz a ele inquietação, porque ali era um lugar desértico, e o desejo dele era ir para o Egito. Interessante que, se você olhar para o texto, nós não vemos Isaque declarando, ou Isaque dizendo: eu estou indo para o Egito. Cheguei aqui nessa cidade, essa cidade não é boa, não é o que eu esperava, nada melhor do que onde eu estava, e se eu ficar aqui eu vou passar fome, necessidade com a minha família, agora, em vez de continuar aqui, eu vou para o Egito. Não, nós não vemos o texto dizer isso. Não, nós não vemos ele declarando: eu vou para o Egito. Quem contou a Deus, então? Porque se você olhar o verso seguinte, o verso 2, ele diz: apareceu o Senhor e o que disse? Não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Quem disse a Deus o que Isaque planejava? Quem declarou a Deus que Isaque desejava ir para o Egito? Sabe? Quando olhamos para esse texto, nós trazemos à nossa memória que Deus é onisciente, que Deus sabe todas as coisas em relação a cada um de nós, que Deus sabe e conhece as intenções do nosso coração, como o salmista, no Salmo 139, em determinado momento, descobriu que antes mesmo que ele se colocasse em petição a Deus, Deus já sabia tudo quanto ele iria pedir, porque Deus sabe
a intenção do coração dos seus filhos. Deus conhece os nossos caminhos. Sejam os nossos caminhos retos diante dele, sejam os nossos caminhos tortuosos. Não há como encobrirmos de Deus nada que passa nos nossos corações, porque Deus conhece tudo, no presente e no futuro, sabe o que somos, conhece o mais profundo do nosso ser, e é por isso que o texto não diz que Isaque desejava ir, mas o texto afirma que Deus sabia, e na sua visita trouxe a Isaque a realidade. Eu sei o que você pensa, eu sei o que passa no seu coração, eu sei o que você deseja. Nada está encoberto diante de Deus. Ninguém pode fugir dos decretos e da vontade do Senhor. Não podemos tomar uma decisão fora da orientação de Deus. Isaque, com medo, preocupado, não consulta a Deus, essa é a realidade, e coloca no seu coração: eu vou para o Egito. É isso que o texto diz. Isaque ficou tentado a descer para o Egito. Sabe por quê? Porque lá era uma terra abundante, lá havia fartura, lá havia riqueza. Quantos de nós, no momento de crise, não querem soluções fáceis para realizar o desejo de sair da crise? No momento da crise, procuram soluções fáceis, rápidas e sem dor. No entanto, Deus nos diz: não desça para o Egito, não tome a decisão fácil, rápida, e que você acha que seja sem dor. E talvez você possa estar pensando: pastor, mas você está falando e trazendo essa mensagem para a igreja, para o povo de Deus. Mas nós nos lembremos que o povo de Deus no passado foi representada por Israel. E quando Deus libertou o povo lá do Egito e fez que eles caminhassem pelo deserto, logo no primeiro momento em que estava no deserto, eles olham para trás, na primeira crise, na primeira dificuldade, eles olham para trás e sentem saudade da vida pregressa, sentem saudades do que viveram no passado, desejam voltar para o Egito, porque lá tinham pepinos e cebolas. O medo faz com que muitos desejem voltar atrás para uma vida pecaminosa, e como o povo de Israel, voltar para a escravidão, se tornar mais uma vez escravos. Eles queriam voltar os seus olhos para trás, e diante de muitas crises, às vezes solidão, às vezes problema de saúde, às vezes problema financeiro, não importam, aquelas pessoas desejam voltar para a escravidão do pecado, e olham para a sua vida em Cristo e dizem: não vale a pena servir o Senhor. Mas no tempo de crise, eu quero reafirmar a você: não tomem decisões precipitadas. Deus tem um projeto maior na sua vida, um projeto de vida e vida em abundância. Isaque tomou a decisão. A sua decisão aos olhos de Deus não eram decisões corretas, e Deus não deixou que ele fosse para o Egito. Cuidado para não se opor aos valores de Deus na hora da crise. Desista das vantagens imediatas. Desista dos seus projetos pessoais e siga o projeto de Deus
Não tome decisões precipitadas em tempos de crise. Não busque atalho. Esta é a vontade de Deus. Deus se aproxima de Isaac e então diz a Isaac para que não vá. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que você deve confiar em Deus e nos seus desígnios. Se eu estou com problemas na igreja, eu vou sair dela? Se eu estou com problemas pessoais com os meus irmãos, eu vou fugir deles? Se eu estou em crise no meu casamento, eu vou largar aquele ou aquela que está ao meu lado, porque é mais fácil para que eu seja feliz, longe das amarras? Não, de forma alguma. Não é assim que se resolve as coisas, fugindo como Isaac queria fazer. Cuidado, mais uma vez eu digo, cuidado com as decisões que parecem fáceis em tempo de crise. Não tome decisões precipitadas, mas lembre-se das promessas de Deus, porque quando Deus aparece a Isaac, o verso 3 diz: habita nela, eu serei contigo. Deus tinha dito no verso 2, Isaac, mantenha-se aqui, não vá para a região do Egito, não vá para o Egito. E Deus diz o porquê que ele não deveria ir, porque ele deveria permanecer ali. Ele diz: habita nesta terra, porque eu serei contigo, eu te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus então, diante da dúvida de Isaac, diante do medo de Isaac, Deus traz à memória de Isaac quem ele é, o que ele foi no passado, o que ele era no presente e o que ele pretendia para a vida daquele patriarca. É assim que Deus tem feito em sua vida e na minha vida. Da mesma forma que ele apareceu a Isaac e trouxe a direção ao norte, trazendo à memória de Isaac a promessa que o Deus da graça havia feito com seu pai Abraão. Promessas de vida, promessas de bênção, promessas que se cumpririam em Isaac e na sua posteridade. Nós somos lembrados das promessas de Deus. Na crise, na adversidade, tome em suas mãos a palavra, porque Deus hoje fala através da sua palavra, das Escrituras, daquilo que Ele revelou de forma especial aos seus. Na crise, ouça Deus falar, ouça aquilo que Deus tem a dizer a você. Lembre-se que Deus, o Deus da graça te chamou, te tirou da perdição, te deu nova vida, colocou em seu coração a eternidade. Ele te perdoou, Ele te justificou, Ele te fez filho em adoção por meio do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma que Ele traz a memória de Isaac, que no passado Deus fez uma aliança com o seu pai e estava ali reforçando, reafirmando aquela aliança no dia da adversidade. Ouça Deus dizendo a você que Ele te amou e tem te amado com amor eterno.
Lembre-se que ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Lembre que ele preparou para você um lugar no céu dos céus. Lembre que jamais ele te abandonará, te deixará, porque ele te ama. Deus lembrou a Isaque das suas promessas. E quantos de nós já perderam a visão das promessas de Deus? Já se esqueceram daquilo que Deus no passado fez por nós. A crise tem a tendência de nos fazer enxergar apenas o micro. Mas nós precisamos entender que nós, como cristãos, diante das adversidades e das crises, precisamos olhar o macro e lembrar que Deus não muda e jamais mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que ele fez para o povo de Deus no passado, ele continua a fazer no tempo presente. Deus acalma Isaque. Deus o tranquiliza. Deus diz a Isaque que ele tomaria a decisão errada se ele fosse para o Egito. Isaque ouve a voz de Deus. Isaque, mesmo quando estava com dúvidas, ele dá ouvido a Deus. E o verso final, o verso 6, mostra que diante da fala de Deus, Isaque não duvida, Isaque não questiona, Isaque simplesmente obedece à voz do Senhor. Na crise, confie em Deus. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não entenda o porquê a crise se achegou à sua vida, mesmo diante disso, ouça a voz do Senhor e obedeça de forma paciente. E isso diz o texto no verso 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. É interessante, porque de forma proposital eu não continuei a leitura do texto. Porque a partir do verso 7 mostra que ele continua ali em meio ao povo, em meio à cidade, mas acontecem algumas coisas, alguns atropelos, e ele precisa sair dali, continuar na região, mas ir para uma região mais desértica, mais dura e mais difícil que aquela. Ali começa a trazer a verdade da promessa de Deus, e ele prospera em meio àquela região desértica, prospera muito, mas em meio à sua prosperidade, os moradores daquela região ficam com ciúme daquela prosperidade, porque Deus era com ele, e começa a tapar os poços. E lembre-se que os poços eram o meio para que tivessem água e para que pudessem alimentar os animais e pudessem regar as lavouras. Bom, mesmo diante daquela realidade difícil, aquele homem aprendeu com Deus, aprendeu por meio das promessas reveladas a Deus, que se Deus disse, fique, persevere, trabalhe, seja resiliente, nós devemos cumprir a sua vontade, obedecer a sua voz, obedecer os seus desígnios. E no final de tudo, o texto mostra que os poços eram cavados, os inimigos tapavam os poços, ele cavava outro poço, o inimigo tapava o poço, cavava outro, o inimigo tapava o poço, mas ele perseverou até o fim, até o momento em que os inimigos não mais taparam os poços, e ali, de fato, de verdade, ele prosperou, e aquela região se tornou, aquele local se tornou Beceba, porque Deus era com ele. Se Deus te deu uma ordem, e Deus tem nos dado uma ordem, perseverar até o fim, permanecer firmes, seja onde Deus nos plantar, seja em nossa casa,
nas nossas lutas diárias, na nossa relação familiar, no nosso casamento. Diante das crises, nós precisamos perseverar até o fim, porque Deus disse: permanecei aonde eu te plantei, e com a força do Espírito Santo seremos vencedores, porque Deus é conosco. O tempo de crise é o tempo em que percebemos quem serve a Deus e quem não serve a Deus. O tempo de crise não é tempo de sermos extremamente corajosos. Temos o direito de sentir medo. Mas em tempo de crise, podemos vencer o medo se olharmos para o Senhor, se olharmos para a cruz de Cristo e, como cristãos, continuar a ouvir a sua voz doce, dizendo: confia em mim, porque o mais eu farei. Há crises e crises, mas em todos os momentos, Deus é conosco. Não desiste, persevere, ouça a voz de Deus, não tome decisões que pareçam ser rápidas, indolores, mas confie que Deus está trabalhando. E em meio ao caos, Deus, que é o Deus de ordem, nos faz prosseguir, firmes e convictos. Isaac, com a sua atitude, nos incentiva a confiar em Deus. Confie no Senhor de toda alma, coração e entendimento, e Ele realizará os desejos do seu coração. Que Deus te abençoe. Hoje, tive o privilégio de fazer uma visita, algumas visitas. Em uma delas, o meu coração se entristeceu, porque vi alguém que, com medo do futuro, chorou em minha frente. Mas eu tenho certeza que esse Deus é o Deus que conduz a vida daquele que nele crê. Deus é contigo, hoje e sempre. Em sua providência, nos levará, nos conduzirá até a sua santa e gloriosa presença. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo que está do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como cantamos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as crises. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Confie em Deus. Deus está com você, como sempre esteve. Há crises? Sim. Há medo? Provavelmente. Insegurança? Pode ser um fato. Mas lembre-se que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Deus Emanuel, Deus conosco. E se Deus está conosco, tenha certeza da sua vitória. Não em seu tempo, mas no tempo que Ele determinou.
Senhor, glórias sejam dadas ao teu santo e excelso nome. O Senhor não nos livra das crises, das tempestades, das adversidades, mas o Senhor nos preserva nelas. Em meio aos dias maus, o Senhor nos conduz em triunfo e nos faz mais do que vencedores. Nem sempre como imaginamos, nem sempre como desejamos, mas como o Senhor deseja para nós. Senhor, abre a nossa mente e o nosso coração, para que em meio aos dias da adversidade, as decisões que precisarmos tomar, que seja o Senhor a fonte inspiradora para as nossas decisões. Que o Senhor nos ajude a perseverar em todo o tempo, a não desistir jamais, a não olhar para trás, antes olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, confiando que no momento certo e por meio da tua providência graciosa, o Senhor nos fará vitoriosos. Glorificamos e exaltamos ao teu nome, porque reconhecemos que tu, Senhor, és soberano e não há outro além de ti. Acalme corações inquietos, multiplique a paz e a graça a cada um que aqui está, para com as incertezas sobre o amanhã, nós tenhamos uma única e absoluta certeza: em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, porque nos revela, por meio da tua palavra, o teu grandioso amor, o teu cuidado por nós, e nós nos fortalecemos nesta palavra. Te agradecemos mais uma vez. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.